Oi, boa tarde para todos. Tudo bem? Como que tá todo mundo aí? Tempinho que eu não entro por aqui, mas essa semana eu tive que entrar, porque eu tenho várias coisas para falar com vocês, vários assuntos aí que eu acho que a gente precisa chamar atenção e discutir, colocar em pauta. E a gente tá aí na reta final, assim, na semana que vai culminar aí no início da semana que vem, no Dia Mundial do AVC, né? Dia 29, eu acho que é segunda-feira que vem. É o dia de conscientização, o Dia Mundial de Conscientização do AVC. Então, a gente tá tendo vários eventos aí, em várias cidades, em várias capitais do Brasil inteiro, para a gente alertar a população e falar sobre a causa. A gente está falando da doença que mais mata hoje, atualmente, no Brasil e que mais deixa pessoas incapacitadas. Então, é necessário, mais do que o câncer de mama, a gente tem o Outubro Rosa, não menosprezando a importância, né, do cuidado em relação ao câncer, mas pouco se fala em relação ao acidente vascular cerebral. Então, acho que a minha função aqui é falar sobre isso, trazer à tona essa causa, né? Porque há muito o que ser feito, há muito o que ser evitado. Então, tem várias possibilidades aí que juntos nós conseguimos ser mais forte. Inclusive, essa é o lema da campanha mundial, juntos somos mais fortes que o AVC, e também a importância do esporte, da atividade física na reabilitação, na condução aí, tanto na prevenção quanto na reabilitação pós-AVC. Então esses são os dois temas aí que é a linha mestre aí dessa campanha desse ano, né? Eu tive agora, né, no último sábado, em São Paulo, no 4º encontro de AVCistas. Eu tô até com a blusa aqui, tem até que mostrar, peraí, vou mostrar pra vocês, que foi tão bom, gente, lá. Foi cansativo, foi um bate e volta. Juiz de Fora é longe, né, de São Paulo, foram quase 8 horas, mas a gente, essa blusa é do encontro que aconteceu sábado, e foi, assim, importantíssimo, não só por estar junto com outros profissionais que também são referências na área, a doutora Laura, a doutora Carol, a doutora Ana Lúcia, que é fonoaudióloga, linda a camiseta, também gostei, a doutora Ana, que teve um AVC e que é advogada e que trabalha especificamente nos direitos das pessoas com deficiência, enfim, a doutora Adriana Foz, várias pessoas que são referência na área em relação ao estudo e, né, tecnicamente na condução da reabilitação, mas também pessoas que tiveram AVC. Então, assim, foi muito, a maioria das pessoas que estava lá eram pessoas que tiveram AVC. O evento foi realizado pela Associação de AVCistas do Brasil, que a Cris Simões que é a presidente da associação. Então ela encabeçou aí esse dia com maestria, apesar da fadiga mental que o AVC proporcionou a ela, mas foi fantástico a gente poder estar junto com essas pessoas, com você que teve AVC, com você que tá na luta, tá nessa causa aí junto, principalmente para a gente entender e se conscientizar que existe sim vida após o AVC. Então eu conversei com pessoas que pela primeira vez vieram sozinhas, saíram de uma cidade para outra, sozinha para ir para o evento, ou que pegaram um ônibus sozinho pela primeira vez, ou que dirigiram pela primeira vez sozinho, de forma independente. Conversei com pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil. Então tinha gente do Sul, tinha gente do Nordeste, tinha gente do Sudeste também, do Norte também, e pessoas que foram para lá para se conectarem, para entenderem em qual
para se conhecerem e também fazer parte de um grupo que tem voz, um grupo que tem vontade, que tem desejo e que pode ser feliz apesar de todas as sequelas e os problemas que sim o AVC traz, que sim é duro, é triste, não, a gente sabe o quanto é difícil, né? Principalmente quem tá lá, mas a gente riu, a gente conversou pra caramba, a gente se informou, a gente almoçou junto, a gente lanchou junto, a gente tomou café junto e conversar com cada pessoa que esteve lá e que me via através aqui da tela foi gratificante demais. Ah, Sônia, oi Sônia! A Sônia tá falando que ficou famosa depois que falou comigo na live. Vamos ver se hoje a gente fala com outra pessoa, mas foi ótimo falar com você. Depois eu consegui, gente, eu fiz uma live com a Sônia e eu tô colocando alguns trechos da nossa live aí, e aí na ocasião eu não tava conseguindo enxergar a Sônia, então quando eu fui ver a live que eu vi o quanto que foi legal, mesmo sem conseguir te ver, o quanto foi legal o nosso papo. Quem sabe a gente não conversa com outra pessoa aí. Enfim, eu tava falando do quão importante foi as pessoas se conectarem lá e o quanto isso serve de aprendizado como pessoa, né, como ser humano, e para mim foi muito importante. Eu até brinquei que eu acho que eu não falto mais, e o evento tá cada ano mais ficando grande, ganhando espaço, e é isso que a gente quer. No domingo ia ter uma caminhada na Paulista, mas em São Paulo tava chovendo muito, e não tava chovendo tão forte, mas tava chovendo direto e tava muito frio, né? Então, a princípio, as pessoas iam ficar só debaixo do vão do MASP lá e se reunirem para chamar atenção para a causa, mas aí depois, no final, acabou que foi cancelada a caminhada por causa do frio. Teve uma caminhada que ia acontecer também na praia de Copacabana, que o pessoal da UFRJ e do Rio de Janeiro, da associação, estão encabeçando para também chamar atenção para essa causa. Por causa também do mau tempo, essa caminhada não aconteceu e eu acredito que ela vai acontecer dia 27 ou dia 28 de outubro. Então você que é aí do Rio, vai lá, fala para alguém que você conhece aí, chama alguém e vamos fazer peso, vamos fazer voz para essa causa que é super importante. Uma coisa que eu tô vendo cada vez mais, como as pessoas estão cada vez mais entendendo que existe vida após AVC, a gente tá vendo cada vez mais pessoas inseridas na participação social com AVC. A gente teve a oportunidade de ver um vídeo, um depoimento de um prefeito de uma cidade paulista que teve AVC e que é AVCista e que está exercendo a sua função na prefeitura. Então a gente tem visto cada vez mais pessoas lutando e tendo, né, uma participação social tanto no trabalho quanto na sociedade. Isso é importantíssimo para dar força para nossa causa. Então é importantíssimo a gente também. Eu vou tentar colocar, por favor, agora eu não sei de cabeça, mas eu vou colocar numa publicação ou até no comentário aqui dessa live sobre os projetos de lei que estão em andamento para quem teve AVC, tanto em relação à aposentadoria, INSS, benefício, projeto de lei em relação ao acesso à neuromodulação pelo SUS. São projetos que são importantíssimos. O projeto de lei para fazer o Maio Vermelho, né, porque a gente tem o Dia Mundial de Conscientização agora dia 29 de outubro, mas outubro no Brasil já é um mês que se fala muito a respeito de conscientização do câncer de mama, né, e deve continuar se falando a respeito disso. E aí a associação encabeçou esse projeto para que esse dia seja comemorado em maio. Por quê? Para sair do outubro, né? Para não ter duas causas importantes no mesmo mês. E também porque maio é uma época antes do inverno e a gente sabe que a maior incidência de acidente vascular cerebral é durante o frio, porque é uma doença cardiovascular. Então é importante a gente pensar nessa correlação. Então existe esse projeto de lei, vou tentar colocar aqui os números dos projetos de lei para vocês ir lá assinarem, né, aqui na internet, porque quanto mais pessoas apoiam e assinam esses projetos de lei, mais força a gente consegue fazer com que esses projetos tenham e a gente consegue, como cidadão, modificar e lutar pelos nossos direitos.
Então isso é importantíssimo. Eu vou tentar colocar aqui, a gente discutiu a respeito disso nesse quarto encontro também. Então eu vou colocar aqui também a respeito desses projetos de lei para informar vocês, ok? Então quem tá no Rio vai ter caminhada lá em Copacabana, e quem tiver no dia 29 aí tentar falar sobre isso, né? Colocar nas suas redes sociais em relação ao AVC. Bom, eu tô aqui sempre para esclarecer algumas dúvidas que normalmente acontecem no dia a dia aqui na minha prática clínica. Às vezes conversar com algumas pessoas, vocês podem até fazer as suas perguntas aí, quem quiser, tiver alguma dúvida, que eu vou tentando responder, mas eu queria chamar atenção para algumas coisas que me chamaram atenção nesses últimos dias agora, e que talvez essa informação seja importante aí para você que está nessa causa, né, por algum motivo, ou porque tem AVC, ou porque tem algum parente, ou porque é profissional que atua nessa área, tá? Então, a primeira delas é a gente pensar em alguns aspectos que não são comuns pós-AVC e que podem confundir muito a questão de algum diagnóstico. Então, vou contar uma historinha para vocês que a gente teve aqui na Continuare há 2 semanas atrás, e que o desfecho aconteceu essa semana, e que, graças a Deus, foi um desfecho positivo, e que você pode estar passando aí por esse problema e sequer está imaginando, né, a trajetória até chegar no desfecho. Então, o que aconteceu? A gente avaliou um paciente aqui que teve um comprometimento do lado esquerdo do corpo, tá? E é muito comum quem tem comprometimento à esquerda do corpo ter uma alteração sensorial, uma alteração de sensação, de percepção desse lado do corpo, de não perceber que esse lado do corpo faz parte de todo o seu esquema corporal realmente. Não acontece só para quem teve lado esquerdo, mas o lado esquerdo é mais incidente, é mais comum por causa da área de lesão no cérebro. E aí, é muito comum para quem não tem nenhum movimento também desse lado, ter uma... né, não consegue movimentar, então fica muito parado com aquela perna, com aquele braço, e é muito comum inchar. Então a gente vê várias pessoas que tiveram AVC com o lado mais acometido e demasiado inchado, tá? Principalmente, que é o que a gente percebe, que a gente constata nas avaliações, inchado pela falta de movimento. Então não movimenta, não circula o sangue ali, o líquido linfático, então vai inchando, né? Quando você tem alguma associação com esse inchaço, com peso das pernas, cansaço, dor, vermelhidão, calor, a gente desconfia em qualquer pessoa de uma trombose venosa profunda, tá? Então isso é o que a gente investiga e a gente pede alguns exames para investigar se existe mesmo. Nesse caso desse paciente, ele estava só inchado, ele não tinha dor, ele não relatava dor, ele sentia mais pesado, mas só isso, não estava vermelho, não estava quente, estava inchado e mais pesado. O que é muito comum também, essa sensação de peso, por causa do tônus muscular. Quando o tônus aumenta, a gente tem o que a gente chama de espasticidade, e essa dureza para realizar um movimento acaba dando a sensação para o paciente, e também pela falta de movimento, que aquele membro é mais pesado, certo? Então, o que aconteceu? Mas assim, realmente, vou ser muito sincera para vocês aqui, era a última coisa que a gente pensava. Foi por precaução e prevenção literal, a gente fez um pedido de ultrassom do membro inferior. E o que chamou a atenção também é que o membro superior também não tinha movimento, não estava tão inchado quanto o inferior, não estava praticamente inchado. E aí, né, essa semana a filha desse paciente entrou em contato com a gente, falando que assim que fez o exame, constatou, e esse paciente foi internado por conta de uma trombose venosa profunda importante, que estava realmente muito extensa e que poderia ser grave e poderia gerar consequências graves. Então, se você não investiga direito, e agora ele tomou a medicação, ficou internado,
fez o tratamento medicamentoso, o edema melhorou circunstancialmente, então agora vai ficar até mais fácil para reabilitar. Por que eu tô falando isso? Porque é comum ter inchaço, é comum ter peso desse lado, mas a gente precisa sempre ter o acompanhamento do neurologista, de uma equipe, porque agora vai ficar muito mais fácil de trabalhar com esse paciente. Agora a gente não vai correr risco nenhum por conta de uma trombose venosa que a gente não pode mobilizar tanto quanto um paciente que está com um quadro controlado, tá? Então aí vai algumas informações. Lado esquerdo, alteração sensorial, pode ser que você não esteja percebendo a dor e esteja doendo. Então, mas como você tem uma alteração sensorial, você não está percebendo, então passa batido. Um inchaço comum de acontecer porque você está sem movimento, então passa batido. Então é importante você entender, são casos específicos, eu sei que não é a maioria que acontece, mas que mudou completamente a trajetória desse paciente, tá? Antes de eu falar de uma outra história aí, eu tô vendo aqui a Daniele colocando, ó, tive AVC em março desse ano, foi cometido do meu lado esquerdo, graças a Deus está tudo em movimento. A única coisa que falta é andar sem mancar. Percebo que falta pouco para isso. Qual sugestão dá? Nossa, assim, calhou dentro de uma história, uma outra história que eu realmente também ia contar para vocês e que tem a ver exatamente com essa sua questão, Dani. O que acontece? Hoje eu fiz uma consulta online, a gente faz consulta online aqui de pessoas de fora. Hoje eu fiz o retorno da consulta do seu Paulo. O seu Paulo é um brasileiro que mora no Japão e que teve um AVC esse ano. E a gente conheceu ele há umas 2, 3 semanas atrás, entendemos o quadro dele, pegamos todas as informações, ele e a família enviaram vídeos que a gente pediu. E aí logo depois a gente fez um planejamento. Eu fiz um planejamento de um cronograma de estimulação para ele realizar lá, junto com a família, para sempre estar gerando essa neuroplasticidade. E uma das queixas, na verdade não foi uma queixa tão específica como você falou aí, Dani, ele não tinha essa noção que você está tendo, e essa noção é importante. Mas observando os vídeos dele andando que ele me enviou, eu percebi exatamente isso que você falou. Ele anda bem, ele tem um passo num comprimento legal, ele consegue dar o passo em sequência, ele consegue ter uma velocidade boa, mas ele dá uma mancada. E essa mancada, né, essa forma de andar que acaba mancando, ela pode se dar por vários fatores. No caso dele, eu vi claramente que era uma dificuldade de transferir o peso para o lado mais acometido, no seu caso aí o esquerdo, no caso dele era o direito, transferir para o lado mais acometido e tirar a perna do outro lado para dar o passo com o outro lado. Então você não consegue sustentar o peso do lado mais acometido e aí tira rápido a perna do outro lado do chão para colocar novamente dando passo. E aí é como se fosse uma assimetria, uma falta de simetria entre os lados. Então isso acaba gerando esse mancar. Normalmente, essa dificuldade em transferir o peso para o lado mais acometido da perna se dá por alguns fatores diferentes. No caso do seu Paulo, o problema maior, ele tem uma órtese boa que estava ajudando muito a estabilizar o pé dele, estava gerando alguma mobilidade da maneira como precisava, então o pé não virava, então esse não era um problema para ele, mas pode ser para você. O joelho e o quadril, no caso dele, eram os determinantes para acontecer essa mancadinha durante o movimento, durante o andar, né? Então eu percebia que a órtese conseguia fazer com que o joelho dele não fosse para trás, não desse o tranco para trás, mas ele ficava com o joelho meio solto, então faltava uma falta de força muscular nessa musculatura de dobrar o joelho e esticar o joelho. E uma força do músculo lateral do bumbum, que a gente chama de glúteo médio. Para quê? Para conseguir que esse peso que seja transportado para esse lado mais acometido seja absorvido, seja o peso todo que você precisa para tirar o outro pé do chão com o controle do movimento mais adequado possível. E isso a gente precisa desse músculo que ajuda a estabilizar o quadril ali,
E o que o São Paulo fazia? Ele fazia isso, ó, toda vez que ele tirava o pé não acometido do chão para dar o passo e mantinha o peso corporal sobre o lado acometido, ele jogava numa inclinação de tronco. Essa inclinação de tronco é uma estratégia para diminuir a transferência de peso para o quadril, para esse músculo que está fraco aguentar uma transferência de peso para o quadril menor. Só que aí, gente, obviamente, se você anda inclinado assim, você vai mancar e você ainda tem chance de desequilibrar. Se você acaba inclinando para se manter equilibrado, porque você não joga o peso para o quadril. Então, o que a gente fez? E aí pode ser uma sugestão que eu posso dar para você aí, Dani, que eu acho que pode te ajudar. Não sei se é esse o seu caso especificamente, não sei se é por conta disso que você tá mancando. Existem outros fatores, tá? Mas uma das coisas é a gente conseguir pensar que a perna tem que movimentar independente do tronco, o tronco tem um deslocamento junto com o corpo, ele não faz o movimento para frente sozinho, nem para trás sozinho, nem para um lado, nem para o outro sozinho. Ele vai deslocando junto com o corpo. Então, se eu dou o passo para frente, meu tronco vai deslocando para frente. Se eu dou o passo para trás também, se eu dou o passo para o lado, vai para o lado. Então, não existe esse movimento com o tronco, é um movimento compensatório. É um movimento que vai sobrecarregar e a médio e longo prazo vai gerar dor, vai gerar algumas compensações que podem dificultar o seu movimento. Então, a gente deve inibir esses movimentos compensatórios. Então, a dica é você tentar fortalecer essa musculatura do quadril, essa musculatura do joelho, e na hora que você for andar, primeiro, você sempre começar com o lado mais acometido, para você conseguir ter um início adequado. Quando a gente começa a andar, é importante a gente iniciar da forma melhor possível. Por quê? Quando a gente anda, quando a gente aprende a andar, eu tava dando exatamente esse exemplo pro seu Paulo, vê se vocês conseguem entender o que eu vou falar. Hoje eu tenho 43 anos, não sei tocar violão. Então, se eu entrar numa aula de violão porque eu quero aprender a tocar violão, quando eu tiver 45 anos, já vou ter aprendido a tocar violão, eu sei exatamente qual que é o passo a passo para eu tocar violão. Porque eu aprendi isso, eu tive raciocínio, eu tive uma aula, eu tive a ideia do que eu faço, qual o passo a passo para eu conseguir tirar uma música e tocar sozinha sem olhar nada, por exemplo. Quando a gente aprende a andar, não existe isso. É como se fosse um movimento automático, porque o córtex, o cérebro, ainda não está completamente formado. Então a gente, quando vira adulto e tem um AVC, por exemplo, a gente não tem o esclarecimento e o entendimento do que a gente faz para andar. Qual o planejamento que a gente precisa ter para realizar um movimento de andar? O que a gente precisa fazer no quadril? O que a gente precisa fazer no joelho? O que a gente precisa fazer no pé? Como é que o tronco se posiciona? Os braços? A gente tem uma ideia do que a gente faz, mas a gente não sabe o que é correto. Então, nós da área do movimento humano, que estuda sobre isso, a gente descreve, tem uma autora que chama Jacqueline Perry, que descreveu as subfases da marcha. E a marcha é dividida em 8 subfases. Tem vários vídeos no YouTube sobre cada uma dessas subfases. Se você quiser ver com mais detalhe, vai lá nesses vídeos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que desde a primeira até a oitava, elas são interdependentes, segue uma sequência literal. Então, se você faz a primeira fase bem, a chance da segunda fase sair bem é alta. Se você faz a primeira fase ruim, a chance da segunda fase sair ruim também é alta. Então, uma depende da outra, vai gerando uma sequência de movimento. Então, quando você já começa a primeira fase errado, qual que é a primeira fase? Você dá um passo para frente. Então, quando você já começa errado, mal posicionado, não colocando o pé onde deve, com o tronco todo inclinado, a chance das outras que vêm para frente darem errado é muito grande. E aí, se você entende o que você precisa fazer na primeira fase e planeja isso, eu preciso apoiar o pé na frente sem o pé estar para o lado, eu preciso que o pé esteja na frente do outro pé, eu preciso que o meu joelho esteja, o meu quadril esteja um pouco dobrado, a coxa esteja na frente. Então, se eu já começo com o posicionamento correto, eu consigo explorar todas essas outras subfases que você vai ver lá no vídeo num posicionamento mais correto.
Então, começar com o pé mais acometido faz você pensar qual a maneira mais correta que eu tenho de andar. Qual a maneira mais correta de posicionar esse pé. Usa o outro lado como referência, porque você vai ver que o outro lado você consegue fazer de uma maneira mais intuitiva, tá? Então, a primeira dica é essa. Então, comece sempre com o lado mais acometido. E aí, se você fizer um reforço nessa musculatura do joelho e do quadril, a chance de você jogar, né, a força, todo o peso corporal para esse lado e esse lado sustentar bem, sem precisar fazer essa inclinação de tronco, pode ser maior, tá? Então, essa é uma segunda dica. A gente precisa, né, gerar uma boa capacidade ali de contração, de estabilidade muscular na articulação do joelho e do quadril. Claro que não é só isso, tá, gente? Tem vários outros aspectos que alguns pacientes podem ter e outros pacientes não têm. Tô contando a história do seu Paulo. E aí ele entendeu por que ele manca, porque aí tira o outro pé rápido do chão. Uma outra dica que eu acho importantíssima, e essa é fácil, tá? Bem fácil. Um dos maiores problemas, uma das maiores causas, vamos dizer assim, da pessoa mancar, é porque ela não tá tendo realmente uma simetria de um lado em relação ao outro. Então, o lado mais acometido não movimenta da mesma forma do que o outro lado. Então, a gente chama isso de assimetria, não é? Não tem uma simetria. E aí, quando a gente impõe um ritmo para o movimento, a gente acaba trabalhando melhor essa simetria. Como é que a gente impõe ritmo para o movimento? Uma das formas que a gente faz é usando o metrônomo. Hoje eu tô falando muito de coisas de música, né? Eu não entendo nada de música, eu sou péssima nisso. Mas descobri dentro desse processo aí da vida na reabilitação, na minha profissão, que o metrônomo é uma ferramenta que os músicos usam para ditar o ritmo de uma música, enfim. Não sei mais nada do que é isso, é o que eu sei. E aí existem aplicativos que você baixa aí no seu celular, seja iPhone ou, né, da Apple ou da Samsung, aplicativos gratuitos. Eu uso um que chama Metrônomo Beats, que aí você coloca, na hora que você baixa o aplicativo, você coloca lá um barulho para você fazer num determinado tempo. O que é esse barulho? Ele faz tum, 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 num ritmo sempre naquele mesmo ritmo. A cada vez que der o barulho, você tem que estar com o pé na frente. Então, tum, pé direito. O outro barulho, tum, pé esquerdo. E aí vai. Isso a gente consegue fazer com que a gente gaste o mesmo tempo para dar o passo com a esquerda e com a direita. Isso gera simetria do movimento. Só de você gastar o mesmo tempo de ambos os lados, a gente consegue gerar um pouco mais de simetria. Isso a gente chama de cadência, que são os passos que a gente dá por minuto. E o esperado numa pessoa sem nenhuma alteração, que anda normalmente, é uma cadência mais ou menos de 90 passos por minuto, tá? Então, se você colocar o metrônomo lá em 90, você conseguir seguir esse barulho em 90, você tá conseguindo ter um ritmo legal. Mas se você não consegue, você vai iniciar com 40. Eu geralmente inicio com 40 com os pacientes e vou avançando à medida que eu vejo que o paciente consegue manter aquele ritmo. E aí, gente, precisa de foco, precisa de atenção, precisa entender o que está fazendo. E aí, isso sim é um treinamento de marcha com outros aspectos também, não é só isso, que vai ajudar você a ter um ritmo e uma simetria corporal melhor. E aí vai ajudar você a mancar menos. Então essa é uma segunda dica que você pode aí colocar o celular no bolso, ligar o metrônomo e fazer aí na sua casa. A gente usa muito essas estratégias com os nossos pacientes aqui na Continuare. Isso faz parte do retreinamento de marcha através de biofeedback auditivo, que é esse sonoro, e visual. Então visual a gente tem outros tipos de tecnologia para realizar isso. Tenta aí, Dani, de nada. Tenta aí, Dani, ver o que dá. E ver se você consegue, e depois você me fala, coloca aqui nos comentários da live, vou deixar essa live gravada aqui. Então, depois, o Lucas, dá Morelli Machado Lucas. Eu achei que era Lucas, mas tem a foto de uma mulher aqui. Então, não deve ser. Ele tá perguntando como que é mesmo. Depois você dá uma olhada na live, porque aí eu vou explicar tudo direitinho. Se eu tiver alguma dúvida, eu também te explico. Eu também acho que você consegue.
E apesar de não te conhecer, assim, mesmo que você tenha que utilizar um dispositivo, uma muleta, uma bengala, ou segurar numa barra para andar, para tentar ir treinando esse ritmo, sem problema nenhum, é um treino, né? Esse treino é importante. Então isso foi também uma das coisas que aconteceu hoje nessa consulta online, essa orientação aí que eu dei pro seu Paulo. Falando nisso, eu já volto aí, outra Dani que tem falando que o joelho não dobra muito, a perna é reta. Eu já volto para falar sobre isso, tá? Só para não perder o fio da meada aqui. Porque falando nessa questão do acompanhamento online, dessas orientações, a gente tá com uma promoção aqui, tanto no meu canal aqui no Instagram, quanto lá da Continuare, onde você precisa postar uns stories comentando, fazer um vídeo aí, como que é a sua recuperação através da atividade física, mesmo que você não faça atividade física, seja fisioterapia, seja alguma coisa que você faz em termos de mexer o corpo, de movimento para a sua recuperação aí, pra gente chamar atenção para isso no Dia Mundial do AVC. E aí os dois melhores vão concorrer, na verdade vai ser um sorteio, desculpa, não os melhores não, vai ter um sorteio para os dois primeiros, os dois que forem sorteados, passarem por uma mentoria, que é basicamente uma consulta com a gente aqui na parte da coordenação, tanto eu quanto a doutora Fabiana, que é neurologista, onde a gente faz uma consulta, na qual a gente entende todo o quadro, igual eu fiz com o seu Paulo, e aí a gente pede algumas informações a mais depois, através de vídeos, e a gente traça um planejamento de tratamento, e tudo isso você pode ter gratuito, basta você fazer o seu vídeo, marcar Continuare, marcar o Tony Físio aí na sua publicação, e aí depois a gente vai fazer esse sorteio. Então, não perca essa oportunidade, não. É uma mentoria que você ia ter um gasto financeiro aí grande e que pode modificar completamente a sua vida e te dar um planejamento mais adequado aí no seu processo de reabilitação, ok? Então, só porque eu preciso divulgar isso, porque a gente fez isso para chamar a atenção sobre o Dia Mundial do AVC. O Dia Mundial é dia 29 de outubro, então você pode postar aí até o dia 29, a gente está recebendo esses vídeos, repostar aí que você vai estar concorrendo, tá? Então vamos voltar lá à pergunta da outra Daniela em relação a perna, que é muito reta e que ela não consegue dobrar, né? E isso é uma condição que você precisa para você começar a dar o passo. Então você precisa dobrar o joelho para depois esticar, né? Para você dar o primeiro passo que eu falei lá, sem mancar e tudo. E realmente é uma condição que acomete muitas pessoas que tiveram AVC por causa do aumento do tônus muscular extensor. Então, esse tônus que a gente chama de espasticidade, ele é como se fosse uma desregulação do sinal que está chegando lá para o músculo, que sai lá do cérebro e vai passando até o músculo através de uma via neural e que gera contração muscular. No caso do AVC, como teve uma lesão lá no cérebro, esse comando, esse envio desse sinal está alterado. Não tá modulado, não tá bom, tá meio perturbado por conta dessa lesão. E aí o que acontece? É mandado um estímulo excitatório muito grande, inibitório pequeno, e aí o músculo contrai involuntariamente, aumenta esse tônus, que é essa espasticidade. E aí, por mais que você tente dobrar e por mais que você tente inibir essa espasticidade, existem alguns fatores não neurais que fazem esse movimento, essa contração, esse excesso de contração de tônus muscular acontecer involuntariamente. Então, e normalmente, não é regra, mas é na maioria das vezes o que acontece. O padrão, né, a gente chama isso, hoje em dia a gente nem fala mais padrão, tá? Porque isso é meio, na literatura já é ultrapassado. Mas a forma que esse tônus se manifesta, esse aumento, é de forma extensora, ou seja, acomete mais os músculos extensores
e mantém a perna mais esticada, o pé mais para baixo, uma dificuldade maior para dobrar o quadril, o joelho e levantar o pé. E aí é por isso que você tem essa dificuldade, né? A toxina botulínica é uma ferramenta para realizar, para diminuir um pouco essa especificidade e você conseguir treinar o movimento de flexão no joelho. Algumas medicações que fazem esse controle do tônus também é uma possibilidade, tá? Isso você precisa ver com o seu neurologista, vão ajudar. Mas o mais importante, nem sempre isso é prescrito e é indicado para o seu caso, tá? O mais importante é a gente entender que mesmo esse músculo estando muito ativo, ele não está forte, ele está fraco. Então, se você aplicar o Botox, se você tomar a medicação e só fizer isso, não vai resolver. A não ser que seja uma especificidade que esteja gerando dor, que você já não consegue nem abrir mais o braço, aí são casos extremamente mais graves, né? Mas normalmente o que a gente vê na maior parte dos casos é que a pessoa aplica a toxina achando que vai resolver, toma a medicação achando que vai resolver e não vai resolver, porque a gente vai ser um efeito mais na região muscular e aí não vai ter um efeito sobre esse controle tão central, lá na região de comando. Então, a gente faz isso para quê? Para a gente propiciar uma condição que a gente consiga fortalecer ou ativar os músculos que a gente precisa fortalecer e ativar. E à medida que você vai ganhando força, sensação também nesses músculos, você vai inibindo esse aumento desse tônus. Então, você vai conseguindo fazer uma modulação, que a gente chama, de baixo para cima, né? Da sensação lá, né? De eu colocando lá a toxina no músculo e inibindo essa ação que vem de comando lá de cima. Então, você entende, Dani, que são estratégias, ferramentas que precisam ser somadas à toxina, se foi indicado a medicação, se foi indicado a órtese que vai conseguir diminuir o padrão extensor do pé. Então, se você coloca o pé numa posição de equilíbrio e não fica muito para baixo, a chance do seu joelho esticar e manter esse padrão esticado é menor. Então, a órtese também pode ajudar. A força dessa musculatura, o treino dessa primeira fase da marcha, né? Então, tudo isso são fatores que vão fazer com que os músculos que não estão sendo ativos, na maioria das vezes, né, são os flexores e também os extensores que estão fracos, poderem se fortalecer. Então, isso é importante, mas entendeu? O plano, assim, o raciocínio em cima desse, não é simplesmente eu virar para você e falar assim, olha, não tem jeito, você tem que dobrar, vai, dobra, dobra, dobra. Você não consegue, né? Então, você precisa de ferramentas para te ajudar a fazer essa dobra do joelho. E aí, entram os fatores também não neurais, né? O seu Paulo está servindo como exemplo hoje, porque foi uma consulta que durou quase a manhã inteira e a gente falou muito, discutiu muito a respeito do quadro dele, que é o que a gente faz nas mentorias, na consulta online, enfim. E aí tá virando referência porque tá fresquinho aqui agora, mas o seu Paulo, por exemplo, não sabia que o frio poderia aumentar a espasticidade. Então ele falou que lá no Japão agora vai entrar frio e que o frio lá é menos negativo, menos que zero lá. Então ele falou, nossa, bom saber, porque eu não tinha ideia disso. Ele teve AVC esse ano e ele não tinha ideia disso e ele poderia achar até que estava acontecendo alguma coisa. Então isso são fatores não neurais, são fatores que talvez a gente não consiga ter tanto controle. Algum processo infeccioso, inflamatório no corpo pode gerar aumento do tônus, estresse emocional rebaixado, ruim, enfim, tudo isso são fatores não neurais que pode acometer e aumentar o tônus muscular e aumentar ainda mais essa perna esticada aí, entendeu? Gente, alguém quer conversar comigo aqui? Eu falando sozinha aqui, eu não paro um segundo e aí tem que tomar uma água aqui, porque a boca tá ficando seca.
Alguém quer entrar online aqui pra gente conversar, igual a Sônia entrou? Olha, diz a Sônia que ficou famosa. E se alguém quiser entrar online, só sinaliza aí, a gente conversa aqui um pouquinho, né, para eu conhecer um pouco da sua história. A sua história pode servir aí de exemplo para outras histórias, né? Então, cada um com suas dores, né? O AVC é abrupto, ele chega de forma abrupta e muda a vida de todas as pessoas. E aí a gente precisa entender todo esse processo para lidar com isso da melhor forma possível, né? Bom, quem quiser, quem estiver aí quiser conversar, é só me chamar aqui. Eu acho que tem alguém aqui. Deixa eu ver. Ah, tem um monte de gente pedindo para participar aqui. Patrícia, Ana Paula, Yara, Júnior. Então eu vou colocar a Ana Paula aqui, que foi a primeira. Vamos ver. Vou aceitar aqui a Ana Paula. Não sei se vai dar certo, tá? Mas aceitei a Ana Paula. Ana Paula tá por aí? Não sei, a Ana Paula já deve ter saído para ouvir com a Ana Paula. Ah, eu acho que não tá dando. Deixa eu ver. Eu tô tentando, eu tô aceitando aqui, mas não tá aparecendo a imagem da outra pessoa, o vídeo da outra pessoa aqui. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Deixa eu tentar a outra aqui. Deixa eu tentar a Dani, que está aqui desde o início. Ou pelo menos a gente está conversando sobre o caso dela. Eu acho que a pessoa tem que aceitar também. Gente, não tem problema não, tá em casa, tá isso, conseguiu. Ei, Oi, tudo bem? tudo Você é mesmo jóia? a Dani? Isso, Esse perfil é seu? eu não tô te vendo. Você não tá me vendo? Então agora é o Não. contrário da outra vez. Eu tô te vendo tranquilamente. Você não Ah, consegue então, me ver, não? se quiser continuar assim, eu vou colocar um apoio aqui no celular. Tá. Então vamos. Talvez eu apareça aí para você, ou então pelo menos a gente conversa e você tá me escutando, né? Tô te ouvindo bem. Então tá bom. Então, Dani, conta pra mim. Você teve o AVC? Eu acredito que isso foi você, né? Você que estava falando da sua perna aí, é isso? Isso, eu tive um AVC, moro no interior de Minas Gerais, em Águas Formosas. Eu fico muito, muito emocionada quando eu falo desse assunto. Porque não é fácil, né? Não, Não porque tem como não mexer, né, com a gente, né? Eu mexe sei muito disso. com a gente, as lembranças, né, do momento que a gente passou. Eu tive um AVC dormindo. E aí você acordou, você já estava Eu com sinais? senti, Como é que foi? eu acordei, meu marido estava acordado no momento e eu falava com ele, meu braço não está mexendo, eu estou conversando embolado, minha perna não está mexendo. E ele fez os testes, ele é policial, tem primeiros socorros, né? E ele Uhum. fez os testes, aperta minha mão, pisca, pisca forte, e tudo normal. Ele falou, não, você está conversando normal. Só que isso foi dando várias crises, né? Hora eu paralisava, hora eu voltava a andar de novo. E no início nós começamos a achar que fosse uma crise de ansiedade. Porque um tempo atrás eu já tinha feito um tratamento de ansiedade. Aí, Sim. aí ele decidiu, vamos para o hospital. Chegou lá no hospital. No momento que eu cheguei não tinha crise, a pressão estava um pouquinho alta, tomei o medicamento, a pressão estabilizou, voltei para casa. E Na nisso, dúvida, eu sempre brinco que é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então, assim, você fez o que você tinha que fazer ali naquele momento. Por mais que às vezes melhorava e às vezes piorava, você procurou uma assistência médica, né? exatamente. Aí eu moro num lugar, numa cidade bem pequena mesmo. Nós, na época, hoje nós já temos, mas na época o nosso hospital aqui não tinha nenhum tomógrafo. Sim. Aí eu fiquei lá no hospital e até sair uma transferência, eu consegui ser transferida para Ipatinga, Certo. Márcio Cunha. Mas demorou muito? Não, eu tive o AVC assim, na noite de sexta-feira,
Um sábado à tarde eu fui demorou muito assim, né? Para vocês é muito, para nós aqui é pouco. No sábado à tarde eu fui transferida no momento que a cidade mais próxima, onde que poderia ter um atendimento, não tinha vaga. Entendi. Mas o que você está Aí, descrevendo, infelizmente, é a realidade de grande parte da população. Só para exatamente. aproveitar esse gancho que você está falando aí, porque é bom a gente falar assim e ver que não é da boca para fora, isso acontece com as pessoas do tempo inteiro, né? E assim, a gente estava discutindo, Dani, lá no quarto encontro de ABCista, o quão importante é ter uma tomografia, pelo menos para ser o primeiro exame para detectar. É claro que num AVC hemorrágico a gente não consegue detectar com a tomografia, mas o AVC hemorrágico e essa ressonância. E o AVC hemorrágico é o menos incidente. 10 a 15% são os AVCs hemorrágicos. O seu foi o isquêmico ou Foi hemorrágico? isquêmico. Foi isquêmico. Foi isquêmico. É a grande maioria. Então, assim, se no hospital tem toda a assistência, onde o paciente vai direto para uma tomografia, né? Que não é o exame. A gente estava discutindo isso no encontro. Não é o exame mais caro, não é mais barato, tem os mais caros, entendeu? Então, assim, isso é um outro projeto de lei que o pessoal está lutando aí, fiquem ligados, eu vou divulgar isso aqui, para a gente tornar isso real, né? Porque isso muda o destino da pessoa naquele momento, né, Dani? Verdade. E aí, assim, no dia mesmo, o pessoal do hospital até falou com a gente, ó, nem particular, nem pelo SUS, nem convênio, nem nada. Porque eu fui pelo convênio da PM, né? Uhum. E assim, fui muito bem atendida no hospital. E lá a gente tem aquela sensação de impotência quando vira pra gente e fala assim, ó, se você tivesse feito uma tomografia, existe um outro caminho que a gente poderia evitar sequelas. Mas eu saí do hospital com o lado esquerdo todo paralisado. Cheguei na minha casa de cadeira de rodas. E aos poucos entrei logo na fisioterapia e começou a mexer, a movimentar as pernas. Depois eu sou muito ativa, eu sou professora. Então eu não aceitava essa condição. Eu acho que o psicológico foi primordial. Porque eu percebi que quando eu ficava mais triste, eu percebia que refletia na minha reabilitação. Eu sou professora de educação física, então eu tenho uma noção, né, pelo que eu já estudei um Agora você pouco. imagina. Não, e agora eu preciso falar isso, porque assim, isso foi uma fala de uma pessoa, de uma becista lá também. Desculpa estar falando muito desse encontro, porque eu tô meio que, né? Eu acabou de acontecer, então a gente acaba sofrendo as interferências do que a gente passou na vida. E aí teve uma becista lá, Camila Fabra, não sei se você já ouviu falar nela, ela escreve muito aí na internet, ela tem um canal que chama Desmiolado. E ela estava falando assim, eu acho que é bem isso que você está falando. A gente não tem o direito nem de sofrer, porque a pessoa vira para você e fala assim, dê graças a Deus que você está viva. Você poderia morrer e você está passando por um conflito, um sofrimento, porque para uma outra fala lá que me marcou muito também foi a seguinte: para a família, você retornar para casa é uma alegria, porque você está voltando para casa, né? E você está com o doente lá. As pessoas ficam perdidas, obviamente, que não sabem o que fazer nessa nova situação, mas ó, graças a Deus, está voltando para casa. Mas para o paciente, para a pessoa que teve, é um sofrimento gigantesco, né? Assim, muito abrupto, né? E você tem direito a sofrer, mas também não pode ficar muito tempo sofrendo, porque senão você vai entrar num ciclo de problemas importantes, né? Então, sem sombra de dúvida, o emocional influencia, eu vejo isso claramente, assim, com todos os pacientes. E é difícil, né? Porque você não imagina que isso vai acontecer com você. Isso, eu chorava muito porque eu estava na cadeira de roda, eu chorava porque eu não conseguia alcançar o interruptor da tomada, e eu ouvia de familiares mesmo falando assim, moça, você tem que agradecer a Deus, você está viva, você está aqui no meio nosso. Mas não era por ingratidão, é porque eu queria mais, entendeu? Aí eu fui reabilitando aos poucos, hoje eu tenho
já tem um pouquinho de força na mão, movimenta normal, o braço está bem leve, cada dia está mais leve. Só tem ainda o probleminha na perna, que anda um pouquinho meio dura, meio mancando. Então, mas E eu percebi... tenta fazer as coisas que eu falei. Eu acho que vai te ajudar. A questão do ritmo, do metrônomo. Não é fácil, Isso. mas assim, meu mestrônomo, eu acho que ele vai me ajudar muito, porque ele é músico, ele entende muito de ritmo. Então, eu acho que eu me vi aqui fazendo esse exercício. Então, hoje você já consegue andar, já consegue, você voltou a lecionar? Não, ainda não voltei, mas eu consigo andar um percurso aqui, por exemplo, eu faço um percurso aqui de uns 400 a 500 metros, mais ou menos, da minha casa, eu vou andando na casa de uma amiga, só que tem aquele cansaço, né, da perna direita, que não acometida, porque é isso mesmo, eu acho que é porque eu forço mais a perna direita, então eu vou andando, descansando um pouquinho, ando mais um pouco, porque tem esse cansaço. Entendi. E aí a gente tem que também preocupar, porque se você sobrecarregar sempre o lado bom, daqui a pouco o lado bom também não está aguentando, né? Isso, eu faço pilates, né? Quando eu saí da fisioterapia, eu tô no pilates e eu tava pensando em ir para academia. Eu acho uma boa, assim. Eu não sei o seu caso específico, eu não te conheço como paciente. Então, bateu o martelo. Mas, assim, a gente sempre indica que a atividade física de fortalecimento e aeróbica, que faz parte da academia, são atividades fundamentais para qualquer ser humano. Independente se ele cresceu ou não, entendeu? Porque é cuidar da sua saúde, né? Exercício, alimentação, todo aquele bababá que a gente sabe, que às vezes parece balela e que, né, tem que ter uma vida perfeita, você não pode fazer nada de errado, mas felizmente ou infelizmente, é uma dos fatores que a gente pode controlar. Então, assim, a gente tem que pensar tem que pensar na nossa saúde, né? Como é que nossos filhos vão crescer? Quem que vai estar dando assistência para eles? Nossa família, né? Então, eu acho que é fundamental a gente ser protagonista literal da nossa condição de vida. Eu sei que é difícil. A vida hoje é muito instantânea, é tudo muito rápido, você tem que fazer de tudo, você tem que saber de tudo, e tudo isso gera um peso sobre as costas muito grande. Na verdade, eu não desisti de andar normal. Eu estou buscando, estudando exercícios para panturrilha, exercícios para o glúteo, para o joelho, entendeu? Eu estou buscando, tentando entender onde que é o problema para eu poder tentar focar. Mas você se desafie com segurança, porque aí você vai conseguir entender o que você não consegue fazer. Ou assim, mas isso eu não consegui, tá muito difícil. Por que será? Usa o outro lado de comparação. Peça um profissional que te acompanhe para te explicar o que será que está acontecendo, porque ele vai ter mais subsídio também para conseguir chegar a uma conclusão junto com você. Isso é fundamental, eu acho importantíssimo essa sua fala. E há mais ou menos um mês atrás, eu tive uma reunião com um professor na área de neurociência que estava acompanhando uma paciente nossa aqui, e é uma paciente grave, né? Não é nem AVC, foi uma lesão cerebral por outro motivo. E ele falou uma coisa que me marcou, assim, sabe? Entre o céu e a terra tem muito mais que ciência, né? Então, assim, eu acredito na ciência, eu pratico ela todos os dias da minha vida, que é através da ciência e da informação que eu consigo modificar a minha vida e a vida das pessoas. Mas existe muito mais do que isso, né? Então, quando você acredita em alguma coisa, tem fé em alguma coisa, a gente, inclusive pela ciência, sabe que a fé modifica muito o nosso estado de espírito, a nossa vontade, a nossa determinação, e isso vai impactar sobre o corpo, não tem como não impactar. Então, eu sou meio poliana, não sei se aí na sua cidade tem essa expressão, sabe? Eu sempre penso o lado bom das coisas, mesmo sendo alguma coisa muito ruim, a gente sabe que é ruim. Meu povo até falava comigo assim, a gente tem que ter fé, a gente pede para chover, tem que comprar o guarda-chuva, isso é fé, né? É o exemplo que dava para mim, não desanima, tem que ter fé, nós não pedimos uma reabilitação a Deus, então vamos confiar, e tenha fé.
Exatamente. Como que vão pedir Deus para chover e não vamos se preparar para a chuva? É preparar. Exato, exatamente. Eu acho que você fechou com chave de ouro. Aqui foi um prazer falar com você. Espero que tenha ajudado de alguma forma a minha fala para você. Eu já estou aqui falando um tempão, tenho paciência esperando ali, mas foi ótimo falar com você. Obrigada por participar aqui. Eu que agradeço. Eu só queria pedir para quem está nesse momento de reabilitação, é tudo muito novo. É isso aí, não desanima, porque o psicológico é que comanda tudo. Se você desanimar, entregar aquela situação que você vive, fica mais difícil você sair dela. E às vezes a gente precisa de ajuda mesmo, né, Dani? Aceite ajuda também, né? É importante. Às vezes o marido, o filho, o familiar, né? Eu não posso reclamar. De ajuda eu não posso reclamar, porque o meu esposo trabalha num serviço tão complicado e ele se dedicou 4 meses da vida dele a mim. Então eu tive muito apoio familiar, sim. Isso aí. Né? Obrigada, Dani. Um beijo. Espero que a gente se fale outras vezes e eu consiga ver o seu progresso, a sua evolução. Eu te desejo tudo de bom, tá bom? Obrigada. Tchau. Beijo. Parabéns. Tchau. Isso. Gente, olha só, é um cenário comum, né? Assim, a falta de assistência, né? Infelizmente, a gente precisa votar nesses projetos de lei, né? A dificuldade de alguma coisa, de uma doença abrupta, que acomete uma pessoa que está em franca evolução na vida profissional, na vida pessoal, totalmente ativa, é uma característica da Dani, que aconteceu com a Dani, que acontece com a maior parte das pessoas. Foi ótimo falar com ela, quem sabe numa próxima vez aí, chamou um monte de gente aqui, mas ninguém aceitou, e aí a Dani foi lá e adorei a conversa. Espero que tenha ajudado aí vocês, o depoimento dela e as dicas que eu dei aqui. Já estou quase 1 hora, eu acho que há mais de 1 hora falando aqui. Preciso parar, infelizmente, porque tem os compromissos aqui que estão me esperando, mas a gente se encontra por aí. Fiquem ligados, porque a gente vai ter algumas novidades aí, de alguns materiais, de livro digital sobre AVC, então fique ligado aí no meu Insta, no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, porque tem muita informação de qualidade lá para você. Encontrei com um monte de gente que me conhecia pelo canal lá em São Paulo, e aí um falava, fiz o exercício tal, foi bom na minha fase XYZ do AVC. Então, assim, eu tenho certeza que de alguma forma todas as orientações e os vídeos que estão lá podem te ajudar, tá? Então, o trabalho lá é nesse sentido, para a gente entender que a vida continua depois do AVC e que existe sim vida após o AVC, tá bom? Obrigada, Edgar. Um beijo para todos, uma boa tarde. E aí, eu vou deixar gravado, tá? E vai estar aqui no meu perfil. E a gente se vê por aqui, tá? Um beijo.